O câncer de mama é o assunto de hoje do Conhecer. Aqui conosco está a líder do grupo de pesquisa Oncomama do CNPq, Marta Vasconcelos, que coordena um estudo sobre o tema em Alagoas. Professora Marta, quais são as causas? O que é que causa o câncer de mama? Bem, o câncer de mama é uma patologia multifatorial, que a gente chama de epigenética. Por quê? Porque tem um fator genético, que são aqueles casos que equivalem a 10% dos casos, em que eu já nasço com um gene, né, que é o BRCA1, que quando ele está positivo, eu tenho 85% de chance de desenvolver a doença. Nós temos os fatores hereditários, os fatores hormonais, além dos fatores hereditários hormonal, que equivale a 40% dos casos, aí está relacionada a questão da gestação, da amamentação, o fato da mulher já ter gestado ou não, ter sido mãe ou não, impacta nessa incidência? É um impacto muito importante. Tem um estudo grande que foi de coorte de 47 estudos que foram feitos na Noruega e na Suécia, que mostraram que mulheres, que a incidência do câncer de mama era maiores em mulheres antes dos 20 anos de idade que não gestaram, principalmente que não gestaram. Antes dos 20 anos de idade? Dos 20 anos de idade, não gestar. E também antes dos 20 anos de idade com o uso de contracepção hormonal. Quer dizer, então, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional a longo prazo, antes da primeira gestação e antes dos 20 anos de idade, é um fator promotor muito importante. Porque o câncer de mama ele é genético. A gente vai ter os casos de câncer que eles são... vai ter um fator genético muito importante, que vai ter o BRCA1, marcador tumoral, e aí a gente vai ter os outros tipos de câncer que tem uma genética menos importante, digamos assim. Esses aí vai estar mais relacionado a um cofator promotor, que seria o hormonal, principalmente ligado ao estrogênio, né? E que é comum em várias pílulas anticoncepcionais, não é? O etinil estradiol. É o mais comum em várias pílulas anticoncepcionais. Então, mulheres fazem uso, claro que não é um alarme. Não. Né? Não é um alarme, não é para a mulher ficar alarmada, mas ele é mais incidente a isso? Ele tem uma incidência maior em relação à população geral, a mulher que usa contraceptivo hormonal acima de 10 anos de uso. 10 anos de Esse uso. risco relativo é 1,4. E a que nunca gestou. E que nunca gestou, principalmente antes da primeira gestação. Então as causas são genéticas, não é? Hormonais e as causas ambientais também. Isso. Quais seriam as causas ambientais, professora? As causas ambientais, as mais importantes, elas estão relacionadas à questão das indústrias, dos poluentes, isso é um fator muito importante, né? A produtos químicos, de um modo geral, aos agrotóxicos. A ingestão de alimentos com agrotóxicos. Com agrotóxico, que a gente sabe que o nosso estado não há um controle da questão do agrotóxico. Há mais ou menos um ano atrás eu estava assistindo uma reportagem e dizia no Bom Dia Brasil que Alagoas era o estado onde se consumia mais agrotóxico no Brasil e que a Anvisa não tinha esse controle, desse consumo. Isso é uma coisa muito grave, né? Que a gente fica muito preocupada. E a questão ambiental pode vir do poluente e pode vir também da água. Do seio freático da água, né? E aí, um dado importante, porque eu sempre procuro fazer as pesquisas junto com, que a gente chama multidisciplinar. E aí a gente pegou o nosso banco de dados e junto com a professora Rosane Maia Nobre, ela colocou no geoprocessamento para ver a distribuição do câncer de mama em Maceió. Quais bairros onde ele seria mais bairros de maior incidência? E para nossa, né, assim, ficamos muito surpresos de ver que exatamente o distrito industrial, onde foi a maior incidência, que exatamente no Tabuleiro e no Clima Bom, onde existe o distrito industrial. Isso não é para alarmar a população e dizer que existe um fator, hipótese mas é um fato importante que tem que ser pesquisado futuramente. De que o fator ambiental seja um impacto. Existe algum fator ambiental. Esse fator ambiental é pelo ar, é pela água, né? A gente ainda não sabe. Isso aí vai ter que fazer pesquisas posteriores para esclarecimento. Mas foi um dado importante. Um dado importante. Agora, professora, em se tratando de a paciente que tem o câncer de mama que é atendida pelo SUS ou a paciente que é atendida pela rede privada, é um perfil que diferencia muito dessas mulheres? Claro que diferencia, porque eu atendo no sistema SUS, eu atendo no sistema privado. O que é que eu observo? No sistema privado, a maioria das pacientes, como tem um plano de saúde e, logicamente, tem uma educação
a escolaridade dela é maior. Até por uma condição Exatamente, socioeconômica diferente. E também tem maior esclarecimento, ela vai para detecção precoce. Não, eu vim aqui porque eu vim fazer a minha detecção precoce do câncer. Né? E a paciente que eu atendo no HU, não. É uma paciente que tem uma escolaridade muito baixa, não tem conhecimento do que é prevenção, então ela chega com um tumor. Que muitas vezes fez o exame, detectou algo, o autoexame, mas pensou que era uma coisa pequena, às vezes que não deu muito valor. Às vezes elas não valorizam, já chega com um tumor muito grande, ou às vezes elas até acham que encontraram alguma coisa, mas algumas dizem, eu tive dificuldade de acesso ao sistema, a dificuldade de chegar, né, ao médico para que se faça o diagnóstico e o tratamento. Quer dizer, tem essa seletividade por dinâmica social também. Sim, a questão claro, do câncer da mama, né? Social As mulheres são afetadas por isso. Também. Né? Doutora, tratamento para o câncer de mama, como que a Alagoas hoje está estruturada para dar esse tratamento? Nós sabemos que temos 2 grandes centros, né? Um com perfil mais privado, que é a Santa Casa, e outro que é o HU. Mas eles dão conta, professora, de dar esse atendimento hoje? Ou está muito precário nesse sentido ainda? Existem 2 coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira coisa é, a Santa Casa está muito bem estruturada para o tratamento do câncer, o Hospital do Açúcar está muito bem, o Hospital do Açúcar, o Hospital Universitário é alta muito complexidade, ele tem o que há de melhor também para o tratamento do câncer. O grande problema se chama a IH, a entrada dentro do hospital. Isso é uma questão política. Infelizmente eu tenho que falar isso, porque eu estou dentro de um hospital SUS, né? E a gente tem que respeitar o paciente que chega com câncer e é extremamente triste a gente ver as pacientes chegarem com câncer invasivo e não ter acesso. Não ter acesso por quê? Porque o hospital tem uma cota e essa cota é determinada pela política de saúde do Estado. Isso sem contar as pacientes do interior que não têm acesso, não é? Elas têm, na verdade, tanto a Santa Casa como o Hospital Universitário recebem de todo o Estado. A verdade é essa. Agora, existem cotas. Você tem X cotas e essa cotas, infelizmente, nesse estado, não é uma distribuição que deveria ser mais, na minha opinião, para o HU, já que ele Perfeito. É totalmente público. Totalmente SUS. Não é dessa forma, essa distribuição é uma distribuição política. Infelizmente, nós estamos num estado onde a saúde está relegada ao segundo plano, eu tenho que dizer isso. Perfeito. E as questões relacionadas, eu como professora tenho que falar isso. Perfeito. Eu tenho que fazer essa denúncia. É uma questão política. Então, os grandes políticos que decidem para onde vai a IH. Se vai para o interior, se vai para o Hospital do Açúcar, se vai para a Santa Casa. E esse não é o princípio do SUS, né, professora? De jeito nenhum. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com a professora Marta Vasconcelos sobre o câncer de mama em Alagoas. O Conhecer volta já, não sai daí.